João Flávio. Pastor, o que o irmão tem a dizer sobre esta palestra, a primeira palestra, apontamentos sobre o caso White? Quem é esta senhora White? Quais são os seus apontamentos? Por que o irmão traz este tema para um congresso apologético? Bem, pastor Edson Miranda, o tema foi sugerido em cima do nome de um livro lançado esse ano, chamado O Caso White, pela editora Reflexão, do pastor Cleveland. Esse pastor é um pastor que foi adventista por muitos anos, por décadas, e ele então sai da igreja adventista e escreve esta obra brilhante, O Caso White. E ele vai falar sobre Ellen G. White, a profetisa, fundadora, baluarte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesse livro a gente vai descobrir que tudo em Ellen White, ou quase tudo, é fraudado, até a imagem dela. Hoje nós temos, se você procurar no Google aí a imagem de Ellen G. White, aparece uma moça jovem, bonita. Eles tentam colocar uma imagem de uma pessoa muito agradável na profetisa deles. Quando, na verdade, na adolescência ou na infância, ela levou uma pedrada no rosto, entre o crânio e o rosto, né? Na testa e o nariz, assim, mais ou menos, para quem está em casa nos ouvindo, e houve um afundamento do crânio. Obviamente que no século XIX não havia tecnologia de restauração a esse nível. A medicina naquela época, ainda mais com essa questão de plástica e osso, que não sei se vocês sabem, mas isso vai melhorar muito depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde um dos frutos positivos da guerra foi o aprimoramento da tecnologia de quebraduras e ossos, né? Então, não tinha essa tecnologia. Então, ela sempre teve o rosto afundado. E ela não era uma pessoa que tinha hoje, aos nossos olhos, uma estética aplausível, aquela estética que você olha, fala, olha que senhor bonito, que senhora bonita, porque cada idade tem a sua beleza, né? E Ellen White não era muito provida dessa beleza. Nada a ver com relação a ela ser profeta, isso. Mas o Cleveland mostra, nesse seu livro, O Caso White, que os adventistas fazem uma propaganda de marketing em cima dela, em cima da imagem dela. Primeiro, você nunca vê a senhora White uma senhora. E o auge do profetismo dela foi na idade. Mas você não vê ela idosa. Você sempre vê uma foto de uma moça segurando uma Bíblia. Sempre dela jovem. Você nunca vê uma imagem dela verdadeira, com um rosto com essa deformidade, com esse afundamento. Tá? Então isso é para a gente, o Cleveland quer mostrar no seu livro todo o apelo de marketing que há em cima da sua profetisa. Isso prova que o adventismo realmente elevou a posição de uma semideusa, essa mulher, né, que é dentro do adventismo uma pessoa inerrante e uma pessoa importantíssima para eles. E esse livro do Cleveland, ele trata sobre esse assunto, e a minha palestra vai apenas retratar, vai pensar algumas partes desse livro. A minha ideia com a minha palestra é fazer com que quem assista a minha palestra saia daqui morrendo de vontade de comprar o livro, de adquirir o livro e realmente lê-lo, para poder se precaver contra os engodos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, a senhora White foi uma profetisa que falhou? Podemos afirmar que ela era uma falsa profetisa? Ela falhou, ela fez falsas profecias, ela fraudou documentos. Ellen White não é só uma falsa profeta ou profetisa, ela é uma fraudadora. E isso Cleveland, no livro dele, prova por A mais B. Tá? Já existiu um documento da década de 80, 90, que é o documento que foi feita uma pesquisa no Desejado de Todas as Nações,
e em alguns outros livros importantes de Ellen White pela própria Igreja Adventista. Acho que é Walter Heia, o pastor que fez a pesquisa. Mas o Cleveland prova, ele coloca livros que ela clonou e livros dela, citações de outros autores do século XIX e citações de Ellen G. White. Ellen G. White não é só uma falsa profetisa, ela é, de acordo com as próprias leis americanas, uma pessoa que cometeu crime, né? Crime de fraudar documentos, fraudar literaturas. E veja, desde aquela época não é problemático citar outros autores, né? Você pode citar o autor que você quiser. Olha, diz assim o autor tal, eu acho que é certo. Diz assim o autor Y, eu acho que é correto. Você cita fontes bibliográficas, não é problema. Não é crime você citar outros autores, colocar entre aspas, colocar um número embaixo, no rodapé do livro. Olha, eu peguei isso do tal autor. Não é problema, de forma nenhuma. A questão é que Ellen G. White, ela pegou citações de dezenas de outros autores e botou o nome dela embaixo. E mais, transformou aquilo em algo inerrante, em algo semelhante à palavra de Deus. Então Ellen White é uma fraude completa. Está entendendo? E o pastor Cleveland, ele coloca o seguinte: Ellen White é mais que uma falsa profetisa. Ela é uma pessoa de caráter duvidoso, de caráter problemático ou de mau caráter. Isso está colocado no livro, não é opinião minha, não sou eu que estou dizendo isso. É o ex-pastor adventista que fala isso. Então, esse livro, o Caso White, você encontra no site da editorareflexão.com.br. Vale a pena você adquirir. É um belíssimo livro e vai realmente retratar a verdadeira profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acredito que se o pastor Nathanael Rinaldi ainda estivesse entre nós, ele ia vibrar com esse livro, que é um belíssimo documento. Pastor, na terça-feira, o irmão vai estar falando sobre a imortalidade da alma na história da igreja. Por que falar sobre a imortalidade da alma? Tem alguma igreja supostamente evangélica que prega que a alma é mortal? Então, nós estamos vivendo aí uma onda de pastores protestantes aderindo ao mortalismo, né? Ao sono da alma ou aniquilacionismo. Atualmente o pastor Ed Renekiewicz, inclusive um pastor da mesma ordem batista que eu, não sei por que a convenção não tomou nenhuma atitude, mas ele declarou que ele é mortalista, que acredita que quando a pessoa morre, ela fica inconsciente. E o grande problema da doutrina mortalista, ou do aniquilacionismo, ou do sono da alma, é justamente essa questão que interfere na cristologia. Por quê? Para o homem, na antropologia, é indiferente. Mas Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. 1 Timóteo 2,5. Então, o que acontece? A morte de Jesus, durante os 3 dias do sepulcro, teria ele então sido aniquilado? Imagine, porque tem diferença para quem está nos assistindo, tá? Às vezes o adventista usa intercambiando, mas tem diferença. Sono da alma é você acreditar que a alma está inconsciente. Ela existe, mas está inconsciente. Aniquilacionismo é a doutrina que ensina que o indivíduo, ao morrer, ele para de existir. Então, na verdade, a ressurreição do indivíduo não é uma ressurreição, é uma reconstrução. Ele é refeito. O corpo parou de existir, a alma parou de existir, foi tudo aniquilado. Então, isso não é ressurreição. Ressurreição na Bíblia é a volta do espírito, da alma, para o corpo físico. Nós vemos lá Elias orando pelo menino, boca com boca, olho com olho, ele ora, e a Bíblia fala, o livro de Reis fala, que o espírito voltou ao menino e houve vida. Então, isso é ressurreição, não reconstrução, refazer o indivíduo.
Tá entendendo? E aí essa doutrina, ela pega na divindade. Para a Testemunha de Jeová não tem problema, porque a Testemunha de Jeová acredita que Jesus é um semideus, é um Deus inferior, é um anjo criado e etc. Então tudo bem, ele fica 3 dias sem existir. Mas o adventista, por exemplo, acredita na Trindade e que Jesus é a segunda pessoa da divindade. Ora, se Jesus é a segunda pessoa da divindade, como é que ele ficou 3 dias inexistente, aniquilado? Então, o problema não está na antropologia, o problema está na cristologia, que vai afetar diretamente esse ponto e vai transformar isso numa grande heresia. Então, o aniquilacionismo, ele é problemático por isso. E aí, a minha palestra vai pegar os pais da igreja e vai mostrar que a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, sempre acreditou que o homem tem um espírito ou uma alma imortal. Sempre acreditou. Então, o homem ao morrer, dorme o corpo. O espírito ou a alma torna para Deus e não morre. Ele é imortal. Mateus 10, 28, o próprio Cristo fala: não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Por que não pode matar a alma? Porque a alma é imortal. E aí ele fala: mas temam antes aquele que pode fazer perecer na geena ou no inferno a sua alma, o seu corpo e toda a sua vida, a sua existencialidade. E aí é interessante, porque a palavra perecer no grego é apólime. E apólime no grego significa danação. Então imagine você passa num ferro velho. Você vê uma BMW destruída, contorcida. Você vê um caminhão Fenemê destruído, contorcido. Você vê um Fusca batido, contorcido. Só que a hora que você passa e olha, você sabe, aquele é um caminhão, aquele é um Fusca e aquele é uma BMW. Eles estão o quê? Destruídos. Mas você sabe que eles existem, que eles são o que são. É assim que vai acontecer no inferno. A pessoa vai estar nessa apólime, ou seja, nessa danação. Esse é o termo correto. Nessa danação. E não em aniquilação. Ou aniquilacionismo. Ele não vai estar dentro de um sistema sinistro, né? Exatamente. Ele vai estar dentro de uma danação. Ele vai estar danificado, ele vai estar prejudicado, ele vai estar em sofrimento no inferno. E não aniquilado como querem os adventistas. E eu acho interessante, porque o professor Leandro Quadros me fez uma pergunta. A hora já passou, já é quase 9 horas. Eu posso falar amanhã? Amanhã tem programa? Ou segunda-feira? Segunda-feira, então. Segunda-feira. O senhor me lembra, segunda-feira, marca aí, para eu responder aqui a pergunta do Leandro Quadros, o professor adventista, que ele falou assim para mim: olha, se o cristão morre e vai para a glória e já está no céu com Cristo, para que ele vai ressuscitar? E aí eu respondi com uma outra pergunta. Falei: olha, se o indivíduo perdido morre, está aniquilado, para que ele vai ressuscitar, como está em Apocalipse 20? Para receber a sentença e depois ser aniquilado de novo. Então, marca aí, na segunda-feira eu respondo essa questão. Tem uma pergunta aqui que o irmão Cláudio vai fazer de um ouvinte. É de um irmão que não se identifica, mas dentro dessa pergunta, o senhor havia citado 1 João 5,4. Me chamou muita atenção, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. E dentro do mundo existe o mundo é um sistema, certo? E dentro desse sistema existe o medo. E a pergunta do nosso ouvinte é a seguinte: o medo é do diabo? Qual a origem do medo? É do diabo ou de Deus? Então, vamos lá por partes, né? Em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo.
Então, esse medo aqui é o medo que é diabólico. É aquele medo que te lança no apavoramento. A insegurança. Na insegurança. Na depressão. Causa síndrome do pânico. Esse medo é do diabo. Como eu disse, como me explicou lá o meu amigo tenente do Corpo de Bombeiro, o medo natural de você andar na beirada de um edifício, tá? De você não se colocar diante de uma correnteza muito forte. Então, esse medo de precaução, ele é natural, ele faz parte... Ele é preventivo, isso, né? ele faz parte... ter medo de algumas coisas que você realmente não pode, não tem problema. Agora, esse medo, pavor, que faz... que eu preguei sobre isso por causa dessa pergunta que nós já havíamos comentado antes da abertura do programa. Esse medo que gera pavor, que te gera insegurança, que te segura e não te deixa viver, esse medo é do diabo. E esse medo, como está em 1 João 4,18, a unção de Deus lança fora e te liberta para você viver sem medo. Então, o medo do diabo ou de Deus? Bom, depende de que nível de medo você está falando. Se for o medo preventivo, de precaução, ok. Se for esse medo que te impede de viver, é do diabo. Repreende isso, levante a cabeça e vá servir a Deus e ser feliz. Amém.